Olá, bom dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8h31 pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo dessa quarta-feira. Vamos aos destaques. PEC que pode tirar o Auxílio Brasil do teto de gastos deve ser apresentada hoje. Cidade de São Paulo terá chepinha da vacina contra a Covid-19 para os bebês. Análise preliminar dos Estados Unidos indica que míssil que atingiu a Polônia partiu da Ucrânia. E a cúpula do G20 termina com maioria de membros condenando a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Apenas China e Índia não assinaram o documento. Tudo isso a partir de agora. A PEC da transição, que pode tirar o Auxílio Brasil do teto de gastos, deve ser apresentada hoje. A equipe de transição vai entregar o texto ao relator do orçamento, Marcelo Castro. Vamos conferir. A proposta elaborada pela equipe de transição do novo governo deve ser apresentada ao relator do orçamento, o senador Marcelo Castro. O texto tem como principal objetivo garantir a retirada do Auxílio Brasil do teto de gastos a partir de janeiro. Segundo o relator, a previsão é alinhar pontos da proposta com líderes do Congresso Nacional para só depois ir atrás do apoio dos parlamentares para tramitar a PEC. O Conselho dos 14 partidos que assessoram o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na transição do governo já manifestou apoio à proposta. Para a aprovação de uma PEC é necessário o aval de 3/5 dos senadores, ou seja, 49 dos 81 votos possíveis, e dos deputados, 308 votos do total de 513, em 2 turnos de votação. A Lei Orçamentária Anual de 2023 destina 105 bilhões de reais ao Auxílio Brasil de R$ 400 mensais. Mas para manter os atuais R$ 600 a partir de janeiro, segundo técnicos da transição, seriam necessários 52 bilhões a mais, ou seja, 157 bilhões de reais ao todo. Além disso, ainda deve somar na conta R$ 150 para cada criança menor de 6 anos, o que chegaria a 175 bilhões de reais necessários. A ideia da PEC é reservar 175 bilhões de reais para o programa social e liberar 105 bilhões de reais já previstos para outras demandas do governo. E a promessa de campanha de Lula, o presidente eleito, sobre a isenção do imposto de renda das pessoas físicas para quem ganha até R$ 5.000 por mês não deve estar presente, não deve fazer parte das discussões sobre os ajustes no orçamento de 2023. Wellington Dias disse que a isenção é uma proposta para o mandato e que não está sendo tratada nem da PEC da transição, nem na reorganização do orçamento de 2023. Segundo ele, o tema será tratado ao longo do mandato de Lula, pois há outros assuntos que são mais emergenciais, como falta de remédios, filas de cirurgias e exames. Lula quer que conste o dinheiro necessário para abrir o ano, suprindo essas necessidades. Pelos cálculos do Sindifisco Nacional, sindicato que reúne os auditores da Receita, a mudança proposta por Lula traria uma perda de arrecadação de 21 bilhões e meio de reais, se somente a faixa de isenção subir para até R$ 5.000, perda que pode ser muito maior caso todas as faixas sejam corrigidas. De acordo com a conta da Unifisco Nacional, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita, a correção da tabela e de todas as faixas de renda em 162,7% resultaria em uma renúncia de arrecadação de mais de 190 bilhões de reais. Pelas regras vigentes, quem recebe até R$ 1.903,98 por mês está isento do imposto de renda. Para valores de R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65, a alíquota é de 7,5%. E para as rendas de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 por mês é de 15%. De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68, a tributação é de 22,5%.
e acima de R$ 4.664,68 é de 27,5%. Se a tabela da base de cálculo fosse corrigida integralmente pela inflação acumulada nos últimos anos, são 134,53% até fevereiro deste ano, segundo cálculos da Unafisco Nacional. Quem tem renda mensal de até R$ 4.465 estaria isento, valor próximo dos 5.000 de isenção prometidos por Lula na campanha presidencial. O percentual considera os ajustes realizados e a inflação acumulada desde 1996, ano em que a tabela do Imposto de Renda à Pessoa Física deixou de sofrer reajustes anuais, fazendo com que o número de contribuintes isentos do imposto de renda quase triplicasse, e mais de 15 milhões de brasileiros não pagariam IR. A área técnica do Tesouro Nacional avaliou em 2020 que ampliar a faixa de isenção do IR favorece quem ganhava mais de R$ 1.951 por mês, os 20% mais ricos da população em 2018, ano base do estudo, que passariam a pagar menos imposto de renda, dinheiro que o governo utiliza para financiamento de programas sociais e custeio da máquina pública. Na ocasião, a pasta avaliou que a maior parte dessa renúncia fiscal beneficiaria os declarantes mais ricos da população brasileira. O feriado da Proclamação da República foi marcado por manifestações contrárias ao resultado das urnas, que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva como o novo presidente do país. Os protestos também criticaram a atuação do Supremo Tribunal Federal. Ao menos 11 estados registraram manifestações: Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Paraná, Pará, Bahia e Mato Grosso do Sul. Organizado pelas redes sociais, o movimento também ganhou força na internet com diversos registros dos atos. As autoridades ficaram em estado de alerta para prevenir qualquer situação de descontrole no feriado da Proclamação da República. Os protestos começaram no dia 31 de outubro, um dia depois do resultado das urnas, que deu a vitória ao candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva. Inicialmente, o grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fechou vias em vários estados do país. Mas, após determinação da Justiça, eles concordaram em ocupar apenas o canteiro, sem interferir no tráfego. Diante da situação, a Secretaria de Segurança Pública de Brasília avisou que o trânsito na esplanada dos ministérios foi restringido. De acordo com a pasta, o acesso de pedestre à Praça dos Três Poderes também foi bloqueado. A medida é um protocolo de proteção da área. O esquema de segurança foi parecido com o que foi adotado no 7 de setembro. A esplanada passou a ser um dos locais de maior vigilância dos órgãos de segurança. No feriado da Independência foi montado um esquema especial para proteger a área. Além de vias fechadas para veículos, a Polícia Militar bloqueou a entrada de caminhões e só liberou o fluxo após o desfile militar. E vamos mudar de assunto e falar sobre saúde. A cidade de São Paulo vai oferecer a xepa da vacina contra a Covid para os bebês. A Secretaria Municipal de Saúde já abriu o cadastro para o recebimento de doses remanescentes. A distribuição das doses deve ser feita hoje e a vacinação começa amanhã. Crianças de 6 meses a 3 anos incompletos, com comorbidades, imunossuprimidos, com deficiência ou indígenas, vão poder se vacinar contra a Covid. E com o objetivo de acelerar a destinação de doses remanescentes, a Secretaria Municipal de Saúde abriu o cadastro para a chamada xepa da vacina. A inscrição pode ser realizada pelos pais ou responsáveis nas unidades básicas de saúde da capital paulista. A imunização da nova faixa etária deve ser realizada com a vacina da Pfizer, com formulação e dosagem específica para crianças pequenas, autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De acordo com a Prefeitura, a capital recebeu 34.840 doses da vacina Pfizer pediátrica. O esquema vacinal será de 3 doses. De acordo com a Prefeitura, os responsáveis pelas crianças devem apresentar comprovantes de condição de risco, ou seja,
receitas, relatórios ou outros documentos que atestem as comorbidades ou as outras condições previstas. A documentação deve conter, além da identificação da criança, carimbo do médico com CRM e estar dentro da validade de 2 anos de emissão. E antes do intervalo, a gente fala do tempo. As fortes chuvas que atingiram boa parte do país nesse feriado devem continuar na quarta-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, as áreas centrais do Brasil devem ser as mais atingidas com volumes de chuva acima dos 60 milímetros. Vamos conferir então a previsão para algumas cidades? Vamos juntos! A gente começa falando de Vitória, capital do Espírito Santo, onde deve chover praticamente o dia todo. Apesar disso, o calor deve predominar na capital. A máxima prevista para hoje é de 26 graus. No Distrito Federal, em Brasília, a máxima deve chegar aos 26 graus, mas atenção, tem previsão de tempestades na região. E agora a gente fala aqui de São Paulo. Vamos juntos conferir como está o tempo por aqui. Olha só, as nuvens estão passando, mas a gente consegue sim ver um azulzinho por aí. A previsão aqui é de uma quarta-feira quente, com a temperatura máxima podendo chegar aos 27 graus. E veja a seguir, a análise preliminar dos Estados Unidos indica que míssil que atingiu a Polônia partiu da Ucrânia. E ainda, a cúpula do G20 termina com maioria de membros condenando a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8h45 pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. Um míssil caiu em território polonês a 5 quilômetros da Ucrânia e matou 2 pessoas. Mas a procedência do disparo ainda é desconhecida. Hoje, quarta-feira, oficiais dos Estados Unidos disseram que avaliações preliminares sugerem que o projétil teria sido disparado por forças ucranianas em reação a ataques russos contra a infraestrutura de eletricidade que deixou Kiev no escuro. A Polônia é um país membro da OTAN, a aliança militar, onde 30 países concordam desde 1949 em ajudar uns aos outros diante de um ataque armado contra qualquer Estado-membro. Na prática, um ataque a um país do bloco é considerado um ataque a todos. E diante deste episódio, uma reunião de emergência foi marcada para esta quarta-feira para discutir o caso. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou nesta terça-feira a Rússia de disparar mísseis contra a Polônia, país membro da OTAN. Mais cedo, relatos indicaram que 2 mísseis russos teriam caído em território polonês, perto da fronteira com a Ucrânia. E hoje, mísseis russos atingiram a Polônia, o território do nosso país amigo. Pessoas morreram. Por favor, aceitem minhas condolências. Quantas vezes a Ucrânia disse que o Estado terrorista não se limitará ao nosso país? Zelensky pediu ação por parte da Aliança Transatlântica diante do que chamou de uma escalada muito significativa do conflito. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Jens Stoltenberg, pediu esclarecimentos sobre os relatos e disse que a organização monitora a situação e é importante que todos os fatos sejam apurados. Um porta-voz da OTAN confirmou que uma reunião de emergência vai ser realizada na quarta-feira para discutir o caso. Em Varsóvia, o governo polonês anunciou o aumento do número de unidades em prontidão militar após uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional. A Rússia nega ataques na área da fronteira ucraniano-polonesa e chamou os relatos de provocação intencional visando agravar a situação. E a cúpula do G20, que reuniu líderes das 20 maiores economias do mundo, terminou nesta quarta-feira com uma declaração oficial dos países membros. Em um relatório final, o grupo condenou as ações da Rússia, aumentando o isolamento do país internacionalmente. Foram discutidas novas sanções e medidas de ajuda à Ucrânia. De acordo com os líderes do bloco, a ameaça ou o uso de armas nucleares pela Rússia são condenáveis e inadmissíveis. A guerra foi um dos principais assuntos abordados, além de suas consequências econômicas e climáticas, que também tem sido amplamente discutida na COP27.
Os líderes também concordaram em acompanhar o aumento das taxas de juros para evitar repercussões e alertam para o aumento da volatilidade nos movimentos cambiais nos países. E as negociações sobre a declaração final da Conferência do Clima da ONU no Egito já começaram. Entre os principais assuntos a serem discutidos está a proposta de financiamento para aliviar os efeitos do aquecimento global. O objetivo dos ambientalistas e dos países em desenvolvimento é conseguir que as nações ricas criem algum tipo de fundo ou mecanismo para assumir as perdas e danos causados pelo aquecimento global. Também está em debate como atualizar, a partir de 2025, a cifra de 100 bilhões de dólares por ano para o financiamento de medidas para reduzir o impacto das mudanças climáticas em países pobres. Esse valor, que deveria ter sido alcançado em 2020, não foi cumprido até o momento pelos países desenvolvidos. O evento, que ocorre no Egito, foi palco de alguns avanços modestos na redução das emissões de gases do efeito estufa. A União Europeia prometeu cortar as emissões em 57%, em vez de 55% até 2030. Progredimos, mas certamente ainda há muito a ser feito, alertou o presidente da conferência, o chanceler egípcio Sameh Shoukry. A COP27 encerra oficialmente os trabalhos na próxima sexta-feira. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai discursar hoje na COP27. A expectativa é de que ele enfatize a necessidade dos países firmarem um compromisso com a preservação ambiental como forma de combater a fome em todo o planeta. E o ex-presidente americano Donald Trump anunciou sua candidatura à presidência dos Estados Unidos para 2024. Ele se reuniu com apoiadores em sua residência na Flórida e entregou à Comissão Eleitoral Federal os documentos para a sua terceira tentativa de chegar ao cargo. Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos em 2016. Em 2020, durante uma tentativa de reeleição, o empresário foi derrotado pelo atual presidente do país, Joe Biden. Para conseguir a nomeação novamente, Trump terá que enfrentar eventuais adversários de seu partido nas prévias republicanas, marcadas para o período entre fevereiro e julho de 2024. E um festival de hambúrguer, que acontece em várias capitais brasileiras neste mês de novembro, mostra o quanto esse mercado vem crescendo nos últimos anos. Só em 2021, o número de hamburguerias cadastradas em uma plataforma de comida mais do que dobrou e as vendas tiveram alta de 140%. Prepara a carne, frita, seleciona os ingredientes e está pronto aquele hambúrguer pra lá de apetitoso. Quem não gosta? Cláudio Baran é um grande apreciador da iguaria, como até a roupa mostra. E não por acaso ele criou um festival que, ano a ano, vem contribuindo para o crescimento do hambúrguer gourmet no Brasil. Em 2012, eu convidei 25 restaurantes para criarem um hambúrguer novo. Na primeira edição eram só restaurantes, não tinha nem hamburgueria participando. E foi um sucesso e desde então o mercado de hambúrguer começou a crescer loucamente. Hoje está um dos maiores segmentos da gastronomia. Quando o Burger Fest nasceu, existiam cerca de 350 hamburguerias em toda a região metropolitana de São Paulo. E hoje, apenas uma década depois, são aproximadamente 7 mil por aqui e 30 mil em todo o Brasil. São números que demonstram a ascensão desse setor nos últimos anos. Uma visão de mercado que o proprietário dessa hamburgueria na capital paulista teve bem antes desse sucesso todo virar realidade. Em 98 eu estive num congresso nos Estados Unidos de food service e eles apontaram que a grande tendência de 2000 a 2025 era hambúrguer. Eu aproveitei esse gancho também para montar aqui, né? Falei, opa, já que os bambambãs deram como tendência, por que não? A ideia era trazer dos Estados Unidos para a mesa do brasileiro aquele gostinho do hambúrguer americano. E por eu ser americano, minha família viveu comendo hambúrguer sempre. Eu falei, cara, eu vou fazer o hambúrguer que eu gosto. E aí virou St. Louis. A aposta deu muito certo. E o St. Louis tornou-se, além de uma das mais tradicionais hamburguerias de São Paulo,
também uma das participantes do Burger Fest, o maior festival de hambúrgueres do Brasil. E este ano, a casa apresenta esta receita. O nosso burger de 180 gramas, queijo cheddar, uma geleia de pimenta jalapeño que a gente faz na casa, bacon assado e tomate, nada demais, tudo saudável. É um hambúrguer bem gostoso, com uma influência mais do meio oeste americano. Que só de olhar dá água na boca. Mas essa é só uma entre as centenas de variedades que fazem parte do maior roteiro gastronômico de hambúrgueres do país. Ao todo, são 550 hamburguerias participantes em 11 estados brasileiros. Cada uma apresentando um hambúrguer exclusivo, criado especialmente para o Burger Fest. E esse hambúrguer ele é um hambúrguer inédito na casa, feito com ingredientes especiais, gourmets. Então é um festival que homenageia o hambúrguer de qualidade. O Burger Fest não é uma competição. O objetivo aqui é proporcionar uma experiência gastronômica especial aos apaixonados por hambúrguer no festival que acontece apenas neste mês de novembro. Para consultar a lista de restaurantes participantes e para outras informações, acesse o site burgerfest.com.br. É uma experiência única de sentir um sabor diferente de um hambúrguer, sentir uma construção de sabores únicos. Então vai até dia 30 de novembro, depois só ano que vem. Deu até água na boca, não deu? Mesmo nesse horário. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações para você. E à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!